noite, estamos de volta com mais um Vale Conexão Perfil. E como sempre, a gente traz uma celebridade, alguém que nos serve de referência e de inspiração para esse bate-papo. E confesso que hoje estou me sentindo muito honrado por ter ao meu lado alguém que transita na comunicação, mas também na poesia, na literatura de uma forma geral, e que tem uma paixão toda especial pelo sertão. Estamos falando de Antônio de Deus Pereira Salles, que faz, eu não diria ponte aérea, mas que faz essa ponte terrestre constante entre Crateús e Aracati. De Deus, seja bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso Vale Conexão. E a minha primeira pergunta é: como começou você de Independência, com uma passagem e vida em Crateús, há 20 e poucos anos em Aracati? Como se deu esse encontro com Aracati? Boa noite, Garcia. Satisfação muito grande participar desse programa, que tem uma estupenda audiência, e dizer da felicidade de estar aqui com você, que eu tenho como referência, porque já o conheço de longas datas, o seu compromisso com a comunicação séria, o seu talento, a sua desenvoltura, isso aí são conhecidos subejamente por nós todos. Independência é um município pequeno na árida região dos Sertões de Crateús, distante 48 quilômetros de Crateús. Lá nasci na fazenda Várzea do Canto, propriedade dos meus pais, e quando eu tinha 3 anos, meus pais se mudaram para Crateús, que era a urbe principal de toda aquela região, e lá, logo cedo, eu iniciei pelo mágico mundo da comunicação, né? Fazendo programas na Rádio Educadora de Crateús e estudando. Que não passou pelo rádio, cidade, né? O rádio sempre mágico, o rádio, sim. E atuando também na área da literatura popular, fui secretário de Cultura nos anos de 89 a 92, no governo do prefeito José Almir Claudino Salles, também da minha família. E lá conheci a Isabel, que é a minha esposa. Ela era secretária de Agricultura, que tem a formação em agronomia, e eu era secretário de Cultura. Então, no trabalho, nos conhecemos. E aí... Isabel de Aracati. De Aracati. Sempre o amor sempre nos levando além fronteiras. E aí, nessa época, logo depois do Zé Hamilton... Não, já não foi nessa época, não. Já foi na gestão do Nezé. Nesse período você andava por lá, já com travessões. Não, você foi com o Paulo Nazareno naquela época. É Paulo Nazareno. Mas antes um pouco do Paulo Nazareno. Foi na época do Nezé, agora eu me lembro. Mas eu também trabalhava na cultura, na época. No Nezé também eu atuei na Secretaria de Cultura. Então conheci a Isabel no trabalho e logo em seguida Aracati elegeu o prefeito José Hamilton Saraiva Barbosa, que trouxe a Isabel para a Secretaria de Agricultura e me trouxe para a comunicação da prefeitura. Você já conhecia Aracati já, nessa época? Aracati quem não conhece, quem não tem interesse em conhecer, né? E você tem residência hoje aqui e em Crateús, como é que fica? Tenho residência aqui, lá a gente mantém ainda terra, gado, essa coisinha que a gente é oriundo do sertão, e como diz o Matuto, quem tem costume de comer barro não pode nem sentir cheiro de terra molhada. Então, quem tem costume de comer barro não pode nem sentir cheiro de terra molhada, que já está partindo para cima, né? Sim. Então eu mantenho ainda esse vínculo com a terra, com as pessoas que estão em Crateús. Qual é a sua leitura? Você falou em barro, em terra molhada, e a gente está no semiárido, e você é um homem que canta o sertão, de certa forma. O sertão passa por sua obra. Como é que você percebe o sertão? Como é que ele te influencia? Como é que ele te inspira? Qual a sua leitura do nosso sertão, que é tão pouco falado muitas vezes? O sertão é a região mais bonita e mais rica do mundo. Vamos ver os aspectos. Tem uma flora fantástica, uma fauna muito rica, e é um berço de inspiração para os poetas populares. Maioria, não diria que todos, mas creio que mais de 80% dos poetas populares são oriundos do sertão. São filhos do sertão. São filhos do sertão. E é a fonte de inspiração da gente. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais se canta o sertão, mais você descobre os encantos que ele tem. Então, o sertão, no período do inverno, não há vegetação mais rica. E esse bioma, Caatinga, ele é fantástico, porque ele dá a condição das plantas sobreviverem com pouca água, já que a região é árida, semiárida, elas caem toda a sua roupagem, né? Toda a sua pelagem cai, ela fica totalmente seca. Pessoas de outras regiões que desconhecem esse bioma, quando passam pela Caatinga, pensam que ali está tudo morto, a vegetação está morta.
E não está. Com as primeiras chuvas de dezembro, de janeiro, ressuscita tudo, né? A resiliência... É uma coisa fantástica. Então é um encanto. O sertão é uma coisa belíssima. Eu sou louco pelo sertão. Mas assim, eu sou muito fã da obra de João Cabral de Melo Neto, que tratava um pouco disso também. O nosso amigo também lá do Armorial, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna também, que é um dos grandes embaixadores da cultura sertaneja, que traz a mítica do sertão e cria novos ícones nessa mítica também. Mas assim, você considera que o sertão, ao sertão é dado o valor, a leitura que lhe é merecida, que lhe é devida, ou ele fica muito à parte dentro dos processos ainda? O que o sertão recebe em resposta do que ele nos oferece são os cantos dos poetas. São as trovas, são as décimas, são as poesias que a eles são oferecidas. Na verdade, nós tivemos algum diferencial, não vim aqui para tratarmos de política, mas é um assunto que não podemos deixar de fora. Se observarmos... Tudo é política, a poesia é política também. Com certeza. Se observarmos há alguns anos, há duas décadas, quando havia uma seca no sertão nordestino, em qualquer cidade do Nordeste, qualquer município do Nordeste, quando havia um ano árido, um ano de forte estiagem, os camponeses saíam com as suas ferramentas para saquear os armazéns da cidade. Eles faziam piquetes nas estradas para saquear os caminhões com cargas de alimentos. Nós temos quase 20 anos que isso não ocorre. E olha que nesse período todo nós tivemos entre 6 e 7 anos de seca na maioria dos municípios nordestinos. E isso não ocorreu, porque existia uma política social que dava, de certa forma, um esteio, um amparo àquela gente. Eu tenho muito medo que essas coisas se esgassem e voltemos a ter um sertão como tínhamos há 2 décadas. Mas aí nos inspiramos no Graciliano, né? O sertanejo, o nordestino, antes de tudo um forte, né? Que sejamos fortes nas adversidades, né? Qual a relação que você vê entre a poesia, a literatura e a errância do nordestino? Eu tenho amigos e já ouvi várias pessoas falando que o nordestino é o judeu brasileiro. Por essa peregrinação em todos os lugares do Brasil, a gente encontra o nordestino, o nordestino colonizou boa parte da região norte através do ciclo da borracha. Se vai em São Paulo, não se fala tem muita gente nordestina. Qual a relação que se tem entre essa saudade ambulante, né? Porque quando você vai, você deixa saudade, ou vive saudade, com a literatura popular, com a sua obra e com essa errância do nordestino? Isso sempre foi cantado em verso e prosa, porque esse êxodo, né, essa migração ocorria exatamente pela constância das secas, né, e a falta de recursos de sobrevivência. A riqueza do homem do campo sempre foi a produção agrícola e a pecuária. Com a ausência das chuvas em mais de um ano, isso reduz, a produção agrícola não acontece e o rebanho bovino tende a ir se dizimando, ou pelo menos reduzindo em grande percentual. E isso fazia com que, principalmente aqueles que não tinham recurso nenhum, migrassem para outras regiões e davam seu contributo lá. Os que tinham um pouquinho de oportunidade, pelo menos já educavam os filhos. Eles mesmos saíam para trabalhar, não teriam condição. Não eram caçacos, como se chamava, né, das estradas, o candango, como se chama em Brasília, em São Paulo, todo nordestino chamam de baiano. No Rio, todo nordestino é paraíba. Então, eles tratam de forma, discriminatória, pejorativa. Mas, na verdade, o nordestino ele tem dado grande contributo à criação, ao agigantamento dos grandes centros, como São Paulo, Brasília. Brasília foi a mão dos nordestinos, as mãos dos nordestinos que fizeram aquela cidade. Fantástico. Nordestino ou nordestinado, como dizia seu amigo Patativa do Assaré? Eu acho que nordestino. Nordestinado fica como se fosse uma coisa puxada, teleguiada. Eu acho que nordestino é nordestino mesmo. É de norte no destino. Sim, você foi amigo de Patativa do Assaré. Fala um pouco da gente. Eu tive contato com Patativa do Assaré 2 vezes, muito rapidamente. Quem era e o que representa Patativa do Assaré? Patativa representa para mim, em primeiro lugar, uma referência de um ser humano fora do comum e de um poeta gigante
que ele plantava e colhia poesia como qualquer um outro agricultor semeia os grãos e colhe o fruto. Como acontecia esse processo? Porque é um homem de poucas letras e parece que fluía, né? E havia uma fluidez na produção dele. A poesia ela independe do intelecto, assim, da cultura, da formação escolar. Da formação escolar. A poesia ela lhe acompanha, ela é visceral do poeta, é carne e unha. E o Patativa foi um ser diferente, vou lhe explicar. Ele foi cantador de repente. Ele perdeu uma vista aos 8 anos de uma doença chamada dordólio, que hoje é a conjuntivite atual. E ele perdeu o pai também muito cedo. E ele vendeu uma cabra para comprar uma viola. E saía cantando, ele encantava as pessoas com seus repentes, meio toscos. Mas foi aprimorando. E ele cantava, mas como cantador de repente, mesmo os seus contemporâneos tinham muitos além do Patativa. Então ele não teria tido a mesma cintilância, não teria tido a mesma resplandecência no repente como teve como poeta declamador. Então ele perdeu a voz e nessa perda da voz foi o grande ganho do Patativa para o mundo, para mostrar o seu talento. Ele passou a escrever os seus poemas e declamá-los. Sim. E, como muita gente acha que o Patativa, por não ter a escola formal, era analfabeto, mas não, o Patativa era autodidata. O Patativa leu os grandes clássicos da literatura, falava correto, tinha cuidado com a linguagem. Agora, ele perseguiu, como uma forma até de conservar para gerações futuras e preservar aquilo, a linguagem rural. É uma personagem... Ele usava na sua poesia uma linguagem mais baixa do que o coloquial. Era a linguagem rural mesmo, a linguagem cabocla. Sim. Como fez o Zé da Luz, como o Catulo da Paixão Cearense, que tinha escolaridade, mas preferia também escrever daquela forma para registrar a representação. Então o Patativa fez isso. Os poemas deles eram escritos, mas ele tinha sonetos, que soneto é uma composição poética que exige muito do poeta, a métrica, e é uma linguagem mais rebuscada. E o Patativa tinha sonetos, tinha poemas belíssimos, mas a principal obra dele, e a que o marcou e que foi exportada para o mundo, foi a poesia cabocla do Patativa. Então ele, além dos versos, da grandeza dos seus versos, do comprometimento social, ele tinha uma coisa diferente, ele decorava, ele sabia toda a sua produção de cor. É uma mente absurda, então, monstruosa. Dos primeiros aos últimos poemas ele sabia. Ele já cego, não escrevia mais, mas aí ele conseguia engendrar as estrofes e recitava. Nós fomos a Petrolina uma vez, e ele fez um poema, Petrolina Juazeiro, para recitar no Festival de Cantadores. E ele chegou com essa obra já na viagem, só pensando, ele balbuciava ali e tal. Quando chegou lá, declamou o poema. Tá? O poema inteiro. Eu não consigo, eu faço uma estrofe, se não passar imediatamente para o papel, ela se perde. E ele tinha essa coisa diferente de todo mundo, que era saber toda a sua obra decorada. É um grande mestre, existe um memorial Patativa do Açaré na terra dele. E eu fui um dos privilegiados dos amigos dele que tive poema para mim feito por ele. Quer Foi dizer, mesmo? Uma honra, Você sabe decorado, por acaso? Sei. Qual seria o poema? Pelo menos algumas estrofes. Pois não. Era meu aniversário, nessa época eu trabalhava na Rádio Difusora de Itauá, e ele foi com o Zé Valdir, um amigo nosso, empresário, era dono das óticas Santa Luzia em Fortaleza, e o Antônio Alberto, que tinha um programa na Rádio Verdes Mares chamado Brasil Caboclo. Era um grande comunicador, Antônio Alberto. Sim. E eles foram para o meu aniversário em Itauá. Foi até uma surpresa muito grata. E, inclusive, tem um dos meus discos que vou lhe trazer, é recitado na voz dele, esse poema. Ele disse: para ter o nordestino prazeres e distrações e transformar em um hino as dores das privações, lá da santa eternidade, a divina majestade mandou com muita alegria um mensageiro celeste semear pelo Nordeste semente de poesia. A semente germinou com este trabalho santo, cresceu e frutificou, se espalhou por todo canto. Com a semente divina nessa terra nordestina, em todas as regiões, sempre encontramos poetas com suas liras repletas de belas inspirações. Foi desta sagrada planta que rebentou de Deus Sales
este poeta que canta a serra, o sertão, os vales com sua imensa grandeza, canta também a pobreza do nosso povo sofrido, dando suspiros e ais e as belezas naturais do seu Crateús querido. Crateús, meus parabéns, é bonita a tua história, e um grande poeta tens aumentando a tua glória. Por esta felicidade, com franca espontaneidade, com paz, amor e alegria, deves acolher teu filho, pois nele vemos o brilho do farol da poesia. Eu, com 22, 23 anos de idade, recebi uma homenagem do Patativa, foi uma coisa assim... Mas ele não usa na poesia a linguagem cabocla, né? Não, foi uma linguagem mais culta, mais rebuscada. É. Mas que maravilha, você é um privilegiado. E aí, em um dos meus discos de poemas declamados, eu inseri isso na voz do Patativa. Que coisa linda. Isso é uma pérola, isso é história, isso é pérola. Você já tem 20 livros escritos. 20 livros. O que te move? Qual é a temática que te move? Onde você transita na sua literatura? Inicialmente foi o sertão. A maioria da minha produção é destinada ao sertão. Mas hoje, assim, os livros de poemas, eles recebem vários textos, né, diferenciados, textos autônomos, né? Então, em um livro, às vezes, a gente tem 30 poemas e cada título é um assunto diferente, né? Sim, eu tive acesso a um livro seu que foi sobre o Aldir Faxias. É um livro biográfico, né? Em poesia. Você conta a história de forma poética. Existem outros livros nessa perspectiva também? Existem. O Centenário de Luiz Gonzaga foi feito, Luiz Gonzaga muito além de um sanfoneiro. Biográfico também. Escrevi Rodolfo Coelho Cavalcante, que é um poeta, nasceu em Alagoas, mas teve o seu grande momento de vida em Salvador. Rodolfo foi um gigante da literatura de cordel, com mais de 800 folhetos publicados, com livro, foi homenageado pelo escritor Eno Teodoro Vante, numa biografia, e foi fantástico. E ele é o meu patrono na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e eu fiz a biografia dele também versificada. E como fiz para Luiz Gonzaga, fiz ainda para Humberto Teixeira no seu centenário. O grande Humberto Teixeira, um homem que engarrafava no Luiz Gonzaga muito além do sanfoneiro e Humberto Teixeira muito mais que um letrista. Que maravilha, que maravilha. Ícones da literatura, não só nordestina, mas da literatura nacional e, quiçá, mundial. Isso. Né? São referências nesse sentido. Mas o divisor de águas, onde tudo começou, foi com Flores Vivas e Mortas. Flores Vivas e Mortas. Quais são essas flores? Hernandes Pereira é um poeta de Lavras da Mangabeira, ele hoje mora em Tianguá, um grande repentista, detentor de muitos primeiros lugares em festivais, e sempre se fez parceria com cantadores grandes, como Geraldo Amâncio, como Daldete Bandeira, Luiz Antônio, Pedro Bandeira, Zé Ferreira, Vila Nova, levava esse pessoal para cantar. Na época ele tinha um programa de rádio em Crateús, e como ele era o ícone na região lá, ele levava só os pesos pesados da cantoria. E o Hernandes escreve muito bem, um poeta fabuloso, tem canções belíssimas gravadas aí pelos cantadores todos. E o Hernandes escrevia, e foi nele que eu descobri, assim, que eu consultava a questão da métrica, que eu não compreendia, iniciante e tal. Fonte. E ele foi um grande orientador, devo muito, foi o mestre, viu? Sim. Não só meu, como do Nonato Costa, da dupla Os Nonatos. Sim. E uma série de outros poetas, ele ajudou muito. Então, o Hernandes, aí o primeiro livro foi em parceria com o Hernandes, Flores Vivas e Mortas. E tratava, que é Flores Vivas e Mortas, que venha a ser o livro. É o sertão. Sertão no inverno, sertão no verão. Flores Vivas e Mortas. As duas estações que nós temos, invernosa e a nós não tratamos de primavera e outono, para nós praticamente não existe, né? É inverno e verão. Choveu é inverno, não choveu é verão. Mas eu lembro quando eu era criança, meus pais tinham propriedade em Itapiúna. E naquela época, um menino de cidade, eu gostava de ficar em Fortaleza, acesso à televisão, aquelas coisas todas. E quando vinha carnaval, lá vem a gente ir para o sertão. E lá não tinha energia elétrica, água do açude, aquelas coisas todas, e o menino de cidade achava estranho. Mas passados alguns anos eu comecei a perceber a riqueza daquele encontro, daquelas conversas em torno da fogueira à noite,
da gente sair no cavalo, entrando no pasto adentro, na mata adentro, das casas de farinha que a gente tinha também. Então, o sertão ele tem particularidades que as novelas às vezes tentam reproduzir na televisão, mas que são muito particulares de quem as vive. Como você descreveria sua vivência, sua infância nesse sertão? Onde vejo as coisas mais bonitas é nas zonas ardentes dos sertões, casas simples de barro e madeira, longos campos de gordas criações e as capelinhas dos nossos padroeiros para os dias das nossas devoções. O arroz se descasca nos pilões, a economia de milho é no ralo, as bacias são bandas de cuités, para saber se das horas cria o galo, e a gente economiza gasolina no espinhaço carnudo do cavalo. A conta de luz não dá abalo, que o roceiro à noite muito ancho janta e reza e faz lá no terreiro um foguinho de casca com garrancho. Tão feliz com a esposa e os filhos, que parece que o céu é o seu rancho. Maravilha, você a geladeira é um pote em um gancho, sem energia por cima nem por baixo. Guarda-roupa é um baú de tábua e couro. Por lanterna o batuto usa um facho. O clube de dança é uma latada e a piscina um poço no riacho. Não se compra banana, tem no cacho. A carne é do rebanho ou da caça. A mulher para o marido é carinhosa, mas para homem de fora não faz graça. Lá não passam os filmes da cidade, mas a fome da rua lá não passa. E os copos são colos de cabaça para quando se quer matar a sede. Os assentos são toras de umburana, enfiadas pertinho da parede, que não caem quando a gente se senta, nem atrapalham os tornos de arma-rede. Dormem os porcos no pé de uma parede, onde a água da chuva faz a poça. A mulher agasalha o papagaio, qual mãe zelando a filha moça, e os patos se sobem para dormir em um forno da velha queimar louça. E a lua parece uma moça com uma saia de luz cobrindo o chão. Deus pode fazer um outro mundo, terra, céu, mar, luz, escuridão, mas não faz outra lua tão bonita como a lua que tem no meu sertão. Nossa, que maravilha de Deus. Seu poema? Lindo poema. Você agora me reportou lá para Itapiúna, quando eu estava lá. Revivi aqueles momentos de forma meu, da minha lavra, em parceria com o Hernandes Pereira. É do livro Flores Vivas e Mortas. Muito bonito. Você também é um comunicador, certo? Sim. Os seus programas de rádio eram sobre... Eu fiz programas de notícia, comentários, mas eu gostava mesmo de fazer o programa destinado mesmo à nação nordestina. Esse programa comunicando como o sertanejo fala, contando causos, recitando poesias, comunicando para o povão do sertão. Isso que eu gostava. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta um pouco com esses causos, comunicando como o povo do sertão gosta, com o Dideus Salles, que nos prestigia hoje com o Vale Conexão Perfil. Estamos de volta com o nosso Vale Conexão Perfil, hoje repleto de poesia, porque não poderia ser diferente, né? A gente está aqui encantado nessa conversa com o poeta, comunicador, publicitário, Antônio de Deus Pereira Salles, filho de Crateús e também de Aracati, por que não? Né? E estávamos falando sobre a sua experiência no rádio, você falando que você gostava mesmo de tratar dos causos do sertão, do nosso Nordeste, da alma sertaneja. Eu acho que esse é o nome. Eu estava lembrando de algumas pessoas queridas, que são pessoas que acreditam no seu ciclo de amizade, como o nosso querido poetinha Carneiro Portela, uma pessoa com quem eu trabalhei e que me inspirou e me inspira muito, eu sou muito grato. Sempre um bastião lutando pelo lado genuíno do sertão. E outro que é referência também nacional e internacional, que é o nosso querido Geraldo Amâncio e o seu Ao Som da Viola, que nós fizemos tanto tempo. Como é cantar o Nordeste, ou o sertanejo que você percebia em sua época na rádio, e como é perceber o sertanejo que está hoje na grande mídia? Aproveitando aí a sua deixa, e falando de Geraldo Amâncio, que eu não posso deixar de citá-lo, eu tinha 12 anos de idade quando conheci Geraldo Amâncio, e ele já me levava nas férias para a casa dele, sabe que ele morava em Juazeiro do Norte. E aí nós viajávamos no Nordeste. Ele era duplado com o Ivanildo Villanova, tinham lançado o disco Violas de Ouro, que foi um sucesso grande naquele tempo pela Chantecler. E aí ele
Hoje os cantadores são obrigados a gravar os seus discos e andarem com eles nos eventos vendendo, mas naquele tempo eles ainda conseguiam a divulgação pelas gravadoras e tal. Então no circuito. E o Geraldo gravou com o Ivanildo e vendeu bastante, tal, um disco muito, acho que ainda hoje é o maior disco de violeiros. Ivanildo Vila-Nova do Rio Grande do Norte, né? Ivanildo é do Pernambuco. De Pernambuco. É o maior cantador de todos os tempos. Ivanildo Vila-Nova. É autor daquela música Nordeste Independente que foi gravada pela Barra Malha dele com o Braulio Tavares. Maravilha. E o Geraldo é meu amigo desse tempo, eu sou amigo do Geraldo desde eu criança, andando com ele, aí viajava com o Ivanildo, com ele, o Nordeste inteiro lá nas cantorias. Para mim é uma grande inspiração, um grande mestre. E o Carneiro Portela, eu fui muitas vezes ao programa dele. Nordeste Caboclo. Começou com o Ceará Caboclo, na TVC, aí depois foi para a TV Diário com o Nordeste Caboclo. E ele sempre fui muitas vezes ao programa dele, e uma vez ele me emocionou. Ele tinha uma coluna na Tribuna do Ceará, e um dia, Canto do Sertão, e um dia a página todinha estava lá, com a minha foto e uma crônica que ele escreveu. Está aqui o poeta de Deus Salles, enaltecendo qualidades que eu nem as tenho. Então sou muito grato ao Carneiro Portela. A gente tem que reverenciar essas pessoas, faz parte da nossa história. A gente tem que ter gratidão a essas pessoas que são decentes. A gente estava falando aqui, um pouco antes, de descaracterização da cultura. Eu acho que o sertão, ele perdeu um pouco a sua essência, ele perdeu um pouco da sua genuinidade. Tem essa palavra? Desculpa interromper. O sertão perdeu ou a percepção do sertão ganhou uma outra conotação? Não, eu acho... O sertão está lá, não? Não, é o seguinte. Para as pessoas que têm discernimento, pode vir um redemoinho de coisas que não vai tirar você do seu foco. Sim. Você vai adicionar. Mas com pessoas que não detêm um filtro para saber o que é bom, o que é ruim, eles absorvem, às vezes, a coisa errada achando que é certo, esquecendo aquilo que é sua origem. A sua raiz. É isso que ocorre. O sertão, ele recebeu uma avalanche de informações. Com a chegada da televisão, a grandes mídias, as novelas, certo? Isso as pessoas absorveram como se fosse bom para elas. E vão esquecer. O modo de falar do sertanejo da nossa região não é mais o mesmo. Eles falam gíria em vez de caboclo, tudo bem, cabra, como é que... Não, agora é oxente, que não é nosso, é lá da Bahia, mas eles já absorvem, é bicho, que já não é mais também, é cara, não sei o quê. Você está entendendo? Muito esses termos, gírias, e perder a essência da sua fala, do que tinha de mais bonito. É por isso que foi importante essa preservação da linguagem pelo patativo, senão daqui a 50 anos ninguém sabe mais como era que o sertanejo falava, não tem essa referência. Então, é isso. Eu fazia programa destinado ao povo do sertão e há 20, 30 anos você chegava numa fazenda e vinha aquela multidão, quando sabia, um fazendeiro amigo, uma pessoa amiga lá do sertão convidava para passar um fim de semana ou um dia um almoço, um jantar na casa, a gente ia. E eles espalhavam que a gente ia, ou às vezes no rádio, olha, eu vou à casa de fulano e tal, fulano pode me aguardar que está confirmado, eu irei e tal. E quando você chegava lá, tinha 200 pessoas. E vinham carinhosamente, conta daquelas coisas que você diz no rádio, diz para nós aí. E eu fazia um recital para aquela gente. Você chega hoje no sertão e dá boa noite. E o cara, boa noite, mas é logo assim, meio sisudo, para não atrapalhar a novela. Os hábitos, a mudança de hábitos. A mudança de hábitos. Quer dizer, enquanto se divertiam com cantoria, com cordel, com causos, hoje está todo mundo ligado na novela. A novela não influencia na sua vida, nem na minha não, mas na deles influencia. Então, há uma evasão muito grande, que isso terminou dissolvendo muito uma parte grande da nossa cultura. O sertanejo hoje está na mídia, né? O que você acha desse sertanejo que está na mídia? Esse sertanejo que está na mídia é um sertão que não é o nosso sertão. É um sertanejo que não é mais sertanejo. O sertanejo legítimo do sul, do centro-oeste, do sudeste, é representado pelo Tunique, Tinoco, Tião Carreiro e Partinho. Está entendendo? Mesmo Chitãozinho e Chororó. Mas hoje... O Missata chega, né? O Missata é um grande violeiro. Sim. O Renato Teixeira e tal. Mas hoje são grandes cantores de bolero, grandes cantores country que estão lá representando o sertanejo. Baladas. Então não tem mais também a legitimidade que tinha antes. Mas falando desse processo da culturação... E para nós vir aqui como sertanejo, que não tem nada a ver. O nosso sertanejo aqui é o forró. O sertanejo nosso é o forró. Também Luiz sofreu Gonzaga alterações. Sofreu, como diz o Chico César, hoje o forró de plástico domina, né? Sim.
Mas tem muita gente boa que aos poucos está resgatando. Tem Flávio José, tem Flávio Leandro, tem Santana, temos aqui no Ceará o Valdones, e tantos outros aí. Outros ícones aí que permanecem. Mas você falou sobre o Homem do Sertão, e me corrija se eu estiver errado, e falando de comunicação e de rádio, que você ia para as fazendas, para os lugarejos, e contava os causos, né? Você fazia quase que um sitcom, uma comédia, um stand-up para eles, o modo do sertão. Mas a leitura que eu tenho, e posso estar equivocado mais uma vez, é que o Homem do Sertão ele era também árido como a terra, ele de pouco falar, ele era mais sisudo, você falou agora da sisudez, mais contido, não era de gestos muito largos. Isso procede ou não, esse Homem do Sertão, devido ao próprio convívio, a questão do afeto, do tocar, era uma coisa mais discreta, era uma coisa mais contida. Isso. Procede? Procede, mas isso era timidez, não era a falta do afeto. Esse afeto existia, ele é um homem sensível. Puro, sensível. Na verdade, era a timidez. Ele diante dos citadinos, diante das pessoas urbanas, ele ficava ali. Ali escuro, esperando. No cantinho dele e tal, ele não tinha iniciativa de partir para conversar. Então, diante das pessoas sabidas, como eles diziam, eles ficavam calados. Então, era isso que dava essa impressão e ficava nítida essa timidez deles. Mas aí eu vou te dizer mais um verso aqui. Ótimo. Que virou músico, o Ramon Moreira gravou, e é Sertão em Tempos Modernos. Maravilha. Isso eu cheguei na minha Voz do Canto há alguns anos, poucos, e vi a diferença do sertão da minha infância. Disse: para rever uns parentes, fui visitar o sertão. Foi gostoso o reencontro, mas grande a decepção por comprovar de pertinho perversa transformação. Talvez a televisão muito mal venha fazendo. Quem muito bem não discerne, escutando aquilo e vendo, o que não eleva em nada é o que finda absorvendo. Os costumes dissolvendo, ninguém vê mais na calçada, os vizinhos reunidos contando história e piada, tá tudo dentro de casa e a televisão ligada. Visita indesejada na casinha mais singela, sendo depois das 6 horas, os donos dão pouca trela para não serem perturbados olhando a tal da novela. Está desprezada a sela, o cavalo aposentado. Hoje a moto é o transporte para o passeio, para o roçado, para ir à feira, à missa, botar água e tanger gado. Está muito transformado do sertão dia a dia. Nas fazendas já não tem queijo nem coalhada fria, vendem o leite e para o café compram pão na padaria. Já não tem a poesia do sertão de antigamente, quando não tinha novela mostrando coisa indecente e a gente se divertia com cordel e com repente. Para a tristeza da gente, no sertão já não tem mais as brincadeiras ingênuas dos terreiros e quintais. Está farto de violência, porém sedento de paz. Meu sertão já não é mais um cenário de beleza. Só se vê naqueles meios desolação e tristeza, como resposta às perenes agressões à natureza. O sertão sem boniteza, pois queimaram a caatinga. Invernos irregulares, quase não chove, mal pinga, uma prova incontestável que a natureza se vinga. Maravilha, rapaz, que doloroso, né? Dramático também de perceber isso. Mas aí você falando, me lembrando aqui do Gilberto Gil, Parabola e Camará, e daqui a pouco você vai ter de fazer um outro poema em cima de Wi-Fi, em cima de internet, porque já é outra tecnologia que chega no sertão, e os costumes vão mudando e assim caminha a humanidade, como dizia o filme, né? Para onde vamos, e guardando as nossas memórias e guardando o que temos de melhor, né? Mas você tem hoje 2 livros em produção. Sim. Que livros são esses? Sim. Sobre o que tratam? Eu tenho procurado, eu tenho uma filosofia de vida assim. Eu sempre procuro extrair das pessoas o que elas têm de melhor. E sempre encontra? Não há pessoas boas que não tenham seus defeitos e não há pessoas ruins que não tenham qualidades. E eu não me interesso os defeitos. Então eu sempre tenho como premissa extrair de você, a exemplo de qualquer pessoa, o melhor que ela possa ter. Assim é a minha poesia. Eu estou extraindo de mim o melhor que eu posso ter.
E eu venho trabalhando esse livro só com temas que nos elevam, só com mensagens que nos provoquem, que nos façam bem. Então, esse livro, ele partiu de um mote, que tem várias estrofes nele, que diz que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. A partir desse mote, eu estou conduzindo o livro... Que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. E a partir desse mote, nós fizemos o livro. Estamos com o livro já pronto, né? É só com mensagens assim, não é aquela coisa melosa, não, mas assim, buscando coisa boa, um livro que você vai ler da primeira à última página, mensagem que estimula, existenciais, mas estimulantes a vida, positivo. Isso, né? E com a previsão de lançamento dele? Eu ainda quero que ele saia esse ano. Maravilha, é rápido. E tem um outro, que esse aí também deverá ir junto com ainda nem pensei, ainda não cheguei na definição ainda do título, né? Tem um outro também que é de contos e perfis, algumas crônicas que fiz para amigos, alguns textos, alguns contos e tá com esse material, estou com esse material junto para a gente também Estamos lançar. ansiosos, vamos lançar aqui na FVJ, até porque a seu convite, a FVJ hoje cedia, vez ou outra, as reuniões da Academia Aracatiense de Letras, e é sobre isso que eu queria falar com você. Okay. O que é a academia, como funciona? A gente sabe que é uma academia de letras, mas quais são as peculiaridades da Academia Aracatiense de Letras? A gente tem muita dificuldade ainda, né? É uma coisa nova para os literatos da cidade, para as pessoas que integram a academia, mas aos poucos vão se moldando e vão entendendo o quão necessário é existir uma instituição dessas, né? Uma Arcádia dessa para a cidade. Então a gente ainda tem muita ausência dos membros nas reuniões. Aos poucos nós estamos formando já tem um grupo que já é mais coeso, mas já tem é mais celeiro, assíduo. tem um celeiro de produção literária na região, não tem? Representativa. Ainda um pouco incipiente, Sim. mas esperamos que com o advento dessa academia, né, fomente essa produção, né? Sim. Que o povo leve a lume aquilo que ele tem de melhor. Eu vi os acadêmicos muito felizes na reunião que nós participamos. Esteve aqui o Júnior Bonfim, poeta, foi uma palestra maravilhosa, ele falou sobre o direito, o amor e a poesia. Isso. Né? Nos inspirou bastante, mas e a gente sentia o frisson, a energia positiva das pessoas da academia que estavam reunidas. Isso é um momento novo, é algo recorrente, como é que funciona? Nós temos nomes que dão um respaldo à academia, tem pessoas que escrevem muito bem, e tem umas outras pessoas que estão iniciando, mas são promissoras também. Nós acreditamos que nós possamos fazer, daqui a mais 2, 3 anos, uma boa avaliação, um bom balanço da produção dessa gente, da academia. E essa parceria também, eu quero ressaltar da importância dessa parceria da Academia Aracatiense de Letras com a FVJ. Nós estamos aqui ofertados por vocês com um espaço na biblioteca para nos reunirmos. Eu acho que estamos no lugar certo. A academia funcionando na academia e na biblioteca. É uma honra para a FVJ, eu falo o nome da FVJ, e para o Instituto também, que se propõe a essas conexões. Eu acho que isso então, eu sou muito grato a você, Garcia, que foi através de você, ao IVJ e à FVJ. Antônio Henrique. Doutor Pedro, ao Antônio Henrique, vocês são muito gratos por isso. E também eu gostaria de falar do meu amigo Mauro Oliveira. Querido Mauro Oliveira. O Mauro tem um trabalho bacana também, ele cede um espaço chamado Barca, ali na Rua Grande. Bodega das Artes de Chiquinho. Bodega das Artes, Raimundo Chiquinho do Aracati. É o avô, né, dele. Ele também nos cedeu lá o espaço, então nós temos como endereço da academia a Barca. Sim. Enquanto a gente
consegue Que é um lugar lindo, a Barca, diga-se de passagem, né? É um lugar lindo. É um lugar lindo. Essa itinerância pode ser muito salutar também. Isso. Então nós temos como endereço e fazemos as reuniões aqui. Muito bacana isso aí. Então sou grato à FVJ e ao meu amigo Mauro Oliveira. Mauro é um amigo nosso, uma inspiração pra gente. É um poeta em todo lugar que ele chega. Quando ele pega um pandeiro, então, sai de perto. É um querido Mauro Oliveira. O nosso abraço ao professor doutor Mauro Oliveira, à frente aí do Movimento Digital, Iracema Digital. Ainda relativo à academia, eu não posso deixar de lembrar de que o Augusto Pessoa, o professor Augusto, ele foi um baluarte, porque aqui houve uma academia mais simbólica, né? Ela funcionou na informalidade, ela nunca teve personalidade jurídica, né? Mas eles se encontravam alguns, o idealizador foi o jornalista Antônio Monteiro, onde reuniu várias pessoas e tal, muito bacana isso aí. E o Augusto comprou a ideia, né, e fez essa peregrinação, bateu de porta em porta e começou, então ele tem esse mérito que a gente não pode deixar de enaltecer. Você falou em peregrinação, e você tem como hobby, gosta de viajar, você gosta dessa peregrinação. Eu participei do roteiro de um filme chamado A Rainha e os Reis de Barro, que quem fez foi uma artista popular, não sei se você conhece, chamada Marivalda Cariri, uma querida, cantora e tem um trabalho, acho que em Missão Velha, muito forte. E nesse filme, que é um filme documentário, ela mostra a saga do artista popular que sempre termina nas feiras hoje em dia, tentando sobreviver, vendendo do seu trabalho, sem obter o reconhecimento devido a essa arte que nos canta, encanta, que nos pereniza e que nos deixa para a eternidade. Como é que você percebe? O Milton Nascimento disse que o artista tem dia onde o povo está, né? O meu amigo Ricardo Guilherme disse que o artista tem dia onde o povo esteve, para conhecer suas raízes, onde o povo está para estar com ele, empático com ele, Ricardo, e tem onde o povo vai estar para apontar uma esperança, né? A gente tem que trabalhar com o ideal. Como se dá essa peregrinação e a arte de Antônio de Deus? Isso me recarrega as baterias em cada viagem, porque eu vou a trabalho, mas consigo transformar em lazer. Você unir o que é necessário fazer com aquilo que você gosta de fazer, finda tendo um resultado positivo. Então, em vez de se tornar aquela coisa monótona, cansativa, as viagens, para mim, se tornam prazerosas. Porque eu vou difundindo a minha poesia, ou fazendo reportagens para a revista Gente de Ação, né? E quando não viajo mesmo por passeio, eu gosto, né? Esses olhares, é um exercício de olhares, né? Você nunca passa pela mesma cidade da mesma forma, minha cidade é a mesma. É coisa do Heráclito, relacionado ao rio, né? O rio, o homem e o rio, né? O rio. Nunca se toma banho duas vezes no mesmo rio, isso, né? E isso é bem interessante. Porque... O doutor Egídio, né? Professor aqui da FJ. Sim, o nosso diretor da OAB Aracati, presidente da OAB. O Egídio viajou comigo algumas vezes. Eu sou louco por Viçosa do Ceará. Eu acho a cidade mais bonita do estado, depois de Tianguá. Eu acho que eu tenho um amigo que é de Mapurunga, de lá. Meu querido Mapurunga. Nosso amigo Mapurunga é de lá. Parceiro nosso também. O Cristiano Pinho, guitarrista. Sim, sim. E é também a terra do grande jurista, tem um festival de música, né? Sim. Em mês de julho. Mês de julho, exatamente. Acho que o Roger e o Rogério... São eles que organizam esse festival, da Ibiapaba. E eu sempre tive um vínculo muito forte com aquela cidade, com as pessoas. E eu gosto de ir, principalmente no mês de julho, porque tem o festival Mel, Chorinho e Cachaça, tem música na Ibiapaba, essa coisa toda. E o Egídio foi comigo algumas vezes. E ele acha interessante. Ele disse, Poetinho, ele chama Poetinho. Poetinho, eu acho interessante porque você sabe beber as cidades. Você beber a cidade. Você chega no lugar, você diz, olha, aqui tem o melhor peixe, olha, aqui tem a melhor carne assada, aqui tem a melhor cachaça, aqui tem o melhor isso, aquilo, sabe? O Cicerone da melhor qualidade, é que ele vive a cidade. É porque lá, ele disse relacionado, porque lá em Guaraciaba do Norte, você vê, é na serra, não é a região de Açores, não é a região de piscicultura.
Mas lá eles fazem uma tilápia que não é ela recortada, tirada só o filé, como é vendido no supermercado. Eles conseguem desossá-la, mas ela na sua estrutura, a tilápia inteira, e eles se retiram. Então você tem a impressão que está comendo a tilápia inteirinha, só que ela está sem o osso, né? Muito bacana isso aí, o Egídio adorou. É maravilha. Você está cantando, você cantou para mim o sertão. Você está me cantando agora a serra e você vive no mar. Como é que você me cantaria o mar? Eu tenho um trabalho já bastante avançado nessa questão do sertão com o mar, da minha transferência do sertão para o mar. Sim. Então essa fusão eu estou fazendo que nós vamos ter um resultado brevemente. Já tem alguma coisa assim que possa adiantar para a gente do mar? Não, decorado assim, não tenho escrito, mas não lembro assim. Se eu mas até falando, lembrado, como é a sua relação com o mar, o homem do sertão e o mar? Muito bacana. Eu acho que isso aqui é como se fosse uma viagem e o meu destino é esse aqui. Então o sertão termina aqui. Sim. E termina literalmente. Você vê o Aracati é diferente. A caatinga vai morrer dentro do mar aqui. Pode ver que aqui tem muitos cactos, o que no Rio Grande nós chamamos de cardeiro, nós chamamos de xique-xique, de mandacaru lá no sertão. Sim. Aqui a vegetação é de caatinga, até chegar no mar. Até a beira do mar, exatamente. Aliás, então, literalmente, o sertão termina no mar aqui. Eu estava circulando a cidade e alguém dizendo assim, olha, você está conhecendo muito o Aracati litoral, você precisa conhecer o Aracati sertão. Qual é esse Aracati sertão? Eu mantenho um pedaço do sertão aqui. Eu tenho um sítio aqui, num lugar chamado Tanque Salgado. Tanque Salgado. É perto de Santa Teresa? 10 quilômetros. Não, é o contrário. Você passa aqui pela Vila São José, vai como se fosse para o Morrinho, sim, onde tem aquela água boa que os carroceiros vendem aqui na cidade. Então, depois um pouquinho, você deixa o Morrinho para a direita e segue como se fosse para o Quinderé. Sim. E aí é logo ali e tal. Então, lá é sertão. É sertão. Mas é pouco cantado o sertão de Aracati, não é pouco cantado? Porque tem um grande sertão, aí o grande sertão... E tem o patrimônio histórico da cidade, o mar se abre para a gente, exato, e o sertão fica... Ele fica um pouco esquecido. Sim. Ele não é tão exuberante. Ele é exuberante lá dentro da sua plenitude. Ele aqui é uma beiradinha de sertão, né? Então, você, inclusive aqui, você guarda, traz consigo o sertão no coração e no torrão de terra também. Isso se chama de bom vivant. Eu vou dizer para o nosso amigo Egídio que você não só sabe beber bem a cidade, você bebe bem a vida. Sertão de contos e lendas, caçadas e pescarias, de forrós e cantorias dos casarões das fazendas, onde a cabocla faz rendas debruçada na almofada e carrega lenha lachada num jumento com cambito. Meu sertão é mais bonito quando a terra está molhada. Olha que maravilha. Você nos honra. Você é o que nós chamamos de um aluno egresso da FPJ. Você cursou letras conosco na FPJ, não é isso? Foi. Certo? 2010, exatamente. Quais os grandes desafios que você percebe hoje para as pessoas que cursam letras? É interessante, principalmente as pessoas que gostam da literatura, além dos que vão seguir mesmo a carreira de professor, tem alguma ligação com a literatura, revisor, essa coisa toda. Mas é um grande curso, viu? Eu formei em letras. E para nós que militamos com literatura é indispensável, né? Ele abre a visão, a tua percepção de mundo completamente, né? A literatura, quando você vai para a literatura, para a linguística, para a filologia, você tem uma outra percepção do homem, dos signos, do que é trazido para você dessa perspectiva. Ele dá uma lapidação, um aprimoramento dentro daquilo que você já vai fazendo no dia a dia. Quantos filhos? Eu tive o prazer de conhecer seus 2 filhos. E os filhos e a poesia? Os filhos são poesias também. Os filhos são uma grande obra. São 2 poemas. São 2 poemas vivos. Certo, de Deus. Com relação ao futuro da academia, você falou que daqui a 2 ou 3 anos vocês terão certamente a sede de vocês. Mas eu vejo que em paralelo vocês estão produzindo muita coisa. Teve um lançamento de um livro de um outro poeta. Foi de Agamenon Viana. Agamenon é um músico extraordinário e é uma pessoa ligada à literatura, escreve legal, escreve bem. E esse é o 2º livro dele, é um romance. Bastante interessante, eu recomendo a leitura. Foi lançado aqui, bastante prestigiado. Maravilha. Você, rádio, publicidade, edição, e tem um outro lado seu também, que é discografia. São Quantos discos? Tenho 5 discos. 5 discos. Como é que surge o disco na sua vida? Qual a função dele? Como você percebe? Houve um período, hoje o pessoal
não sei isso estatisticamente, mas eu percebo as pessoas lendo mais. Mas houve um Nunca se leu tanto, eu lhe garanto, tá? O que se lê, eu não posso questionar, nunca se leu tanto. Olha aí, há algum tempo eu percebia, quando, em alguns lançamentos, as pessoas adquiriam o meu livro, aí eles, eu vou comprar, mas eu não tenho um hábito de leitura, aquilo para a gente é meio doloroso, né? Eu hoje sou até meio atrevido e sou capaz, se alguém disser, vou comprar um livro para lhe ajudar, eu digo, obrigado pela ajuda, não leve não. Porque no início eu ouvia isso, certo? Nos primeiros livros eu ouvia. Eu não gostei não, vou comprar para ajudar. E eu aguentava, mas hoje eu sou mais rebelde. Eu digo, não, para ajudar não precisa, não. Compre se você for leitor. Hoje eu não escuto mais isso, não. Então eu acho que... Então, mas eu transferi, eu fiz essa migração de grande parte dos meus textos para o áudio, exatamente para facilitar aqueles que gostam. Isso agradando, não os que não gostam de ler, alguns que diziam, é interessante, eu leio o livro, mas não encontro nele a mesma beleza que sinto quando você declama os seus versos. Por que você não bota isso num disco e tal? Aí eu passei. Aí fiz o primeiro disco, Frutos Poéticos, poemas declamados. Sim. Aí teve uma participação, uns versos meus gravados pelo Zé Viola e o Zé Cardoso, cantadores, e o Rogério Franco gravou uma canção no disco, a gente intercalou. E teve depois um outro disco chamado Alma Brejeira. Eu fiz em parceria com um poeta cearense que mora em São Paulo há muitos anos, o Moreira de Acopiara. E foi bem interessante esse trabalho porque o Theo Azevedo reeditou esse trabalho pela gravadora Eldorado na época e foi bastante divulgado lá no Centro-Oeste, o Moreira morando lá e tal. Esse é Alma Brejeira. Eu e o Moreira declamando, os dois. Fiz depois um disco com o Acauã. Sim. O Acauã musicou alguns poemas meus e aí eles fomos fazer um disco junto, você declamando seu poema e eu cantando as canções. Um outro viés de levar a literatura. Que é desse aí, que se chama Cantilena, que tem esse poema que o recitei no início, Patativa fez, Patativa, em minha homenagem, que está lá recitado pelo Patativa. Foi produzido pelo Adelson Viana, as trilhas, os arranjos, todos do Adelson. Adelson. E a voz do Acauã nas músicas. Depois fiz um outro, Nordestinação, que são músicas minhas, musicadas pelo Rogério, poemas meus musicados pelo Rogério Franco, o Tião Simpatia, o Cláudio Ferreira, e aí foi uma gravação coletiva, foi o Ramon Moreira, o César Barreto, a Mirla Muniz. Mirla Muniz tem Brasília. Várias pessoas. Só talentos, grandes talentos. Foi um disco bacana, esse disco. E depois veio um outro que eu fiz com o Genildo Costa, lá de Mossoró. E esse a gente não lançou ainda, estamos com esse material e não lançamos ainda. De Deus, nós estamos encerrando o tempo, estão apontando para a gente que o tempo está esgotado, mas você não vai sair aqui sem uma última pergunta. Eu queria te agradecer. Eu quero te receber mais vezes, não só nesse programa e em outros programas. Acho que é sempre bom a gente falar da nossa identidade, do nosso DNA, do nosso berço, de onde a gente veio e onde a gente vive, principalmente através da poesia. A poesia transcende, né? A objetividade às vezes nos cega. Eu acho que a gente precisa de mais poesia e parabéns por sua obra e por estar aqui conosco. Eu gostaria de saber, e que você encerrasse esse encontro, já agradeço a audiência, a sua audiência, e você sabe onde nos encontrar, com algum poema de alguém que lhe inspira. Eu vou citar um Patativa do Assaré, né? Patativa, estrada da minha vida. Eles trilhei a infância querida, composta de mil primores, a estrada da minha vida, ornamentada de flores. E que linda estrada aquela! Sempre havia ao lado dela encanto, a paz e beleza, desde a terra ao grande espaço, em tudo eu notava um traço do pincel da natureza. Viajei de passos lentos, pisando rosas e relvas, ouvindo a todo momento gemer o vento nas selvas. Colibris e borboletas dos ramos das violetas vinham render-me homenagem, e do cajueiro frondoso, o sabiá sonoroso saudava a minha passagem. Maravilha, muito obrigado. Terminar com Patativa do Assaré e com de Deus Salles. Esse é o Vale Conexão. A nossa conexão é com você. Entre em contato com a gente. Um abraço.